Gravando a aula já? Tá gravando, tá? Aí vem aqui, share, eu vou dar um share screen aqui. Let's study. Ok, right? Esse primeiro slide já foi visto. Eu não vou repetir ele todo, não, claro, já foi visto, não, vai ficar a aula muito repetitiva. Então, só para lembrar que esse M aqui é o momento de binário, né? Esse R aqui tem uma interpretação geométrica do vetor que liga de B até A. Tudo bem? Agora vamos ver mais coisas aqui. Então, o momento de binário, né? O momento do binário. Estranho aqui, tudo flutuando aqui. Deixa eu colocar aqui. É porque eu tô arrumadinho nesse slide aqui. Eu fiz o slide antes, gente. Eu não sei se isso é bom. Eu prefiro fazer os slides junto com os alunos, porque dá tempo de pensar. Porque já está tudo pronto assim, eu vou só ler o slide, né? E, putz, aula de leitura de slide é um saco. Pelo menos eu acho, né? Eu não acho aula de leitura de slide uma coisa bacana, não. Momento do binário, né, gente? O momento do binário aqui é um vetor. Quais são as características, né? A gente já viu aqui como é que calcula, né? Agora vamos lembrar, já que o momento é calculado como sendo um produto vetorial, já que ele é um produto vetorial, então ele tem algumas características já, assim, de cara que a gente tem que saber, né? O momento de binário, o M, tá aqui na figura desenhado, ó, o M. Dá uma aumentadinha nessa figura que dá para aumentar. Então, o M, o momento do binário, que é um vetor, é um outro vetor, produto vetorial é um outro vetor, né, que aparece onde? Né? Na perpendicular. Então, o momento do binário ele é perpendicular ao plano que contém F e menos F. Primeira coisa. Olha aqui, ó, o F está aqui, o menos F está aqui. Tem um plano que contém esses dois vetores. O momento é perpendicular a esses dois vetores. Joia? Muito bem. A intensidade, eu acho essa figura tão ruim. Putz, esse D aqui inclinado aí, eu acho tão ruim. A sua intensidade, a intensidade do momento, de como é um produto vetorial, né? Tá aqui R vetorial F, a gente sabe calcular intensidade de produto vetorial, né? É R vezes, é o valor do módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles, né? Vezes o seno do ângulo entre eles. Concorda, meus queridos? Seno do ângulo entre eles. Tudo bem? Olha aí. Então, a intensidade é F vezes D vezes seno de θ. Esse θ aqui é o ângulo entre as forças e esse D. Tá bom? D é a distância perpendicular entre as linhas de ação de F menos F. Tá joia aí, meus queridos? Bom, nada de novo até agora, né? De cálculo do momento assim. 3. Sentido dado pela regra de mão direita. É um produto vetorial, né, gente? Olha só. É o próprio sentido da rotação da peça que te dá a direção do momento, tá? Olha aqui essas duas forças F aqui, ó. Do jeito que estão desenhadas aí, a gente teria que rotacionar a nossa mão. A gente teria que rotacionar a nossa mão aqui no sentido que anti-horário, né? No sentido anti-horário, fazendo a rotação no sentido anti-horário aí, o momento tá para cima aí nessa figura, né? Nessa figura o momento tá para cima. Assim, desse jeito. Agora, esse comentário é importante, tá? É um comentário que ajuda na hora de fazer os exercícios, né? Ele é um vetor livre. O que é um vetor livre? É um vetor em que a origem do sistema não importa. Às vezes a origem importa, às vezes a origem não importa, né? Por exemplo, quando eu estou calculando o momento de uma força, aí onde está a origem importa, porque é o momento com relação àquela origem, né? Então, onde está a origem importa. Então, o momento com relação a uma força não importa. Agora, soma de momentos não importa a origem. Vamos lá, acho que eu falei errado. Quando eu estou calculando o momento com relação a um ponto, claro que a origem importa. Porque eu estou calculando com relação àquele ponto. Agora, em geral, quando eu estou calculando soma de momentos, a origem não importa. Aí a gente tem os vetores livres, né? Tudo bem? Os colegas estão fazendo pergunta aqui, não sei, acho que eu estou falando coisa errada. Professor, nesse caso aí, o seno... Ah, tá, o Jerry perguntou. O seno seria 90? Então, distância entre duas retas, né, seria 90 sim. Se esse D aqui, do jeito que está desenhado aqui, esse D aqui, eu entendi. Do jeito que esse D está colocado no livro, D é qualquer distância entre os eixos, né? Entendeu? É qualquer distância entre os eixos. Aí o θ nessa figura aí seria o quê? Seria esse ângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para você. Mas eu não concordo, viu? Distância tem um significado muito específico dentro da geometria. Não dá para. Não existe várias distâncias. Distâncias é uma só, né? Eu não concordo muito com essa. Esse ângulo aqui, Jerry, ó, seria o θ, né? Esse ângulo aí seria o θ. Tá certo? Esse ângulo aí seria o θ, ó. E aí, como esse ângulo aí é o θ. Professor.
Oi. Só que aí essa linha da distância, ela tá meio que na diagonal, né? Aí não daria É meio certo. estranho, né? Então, é isso que eu estou reclamando das figuras desse livro. É isso que eu estou reclamando aí. Desde o começo da aula eu estou falando assim, nossa, essa figura é tão estranha. É isso que justamente essa é a minha reclamação, entendeu? Distância é perpendicular, o teto ali é 90, né? A distância é perpendicular, com certeza. O teto seria 90, assim, na distância apropriada. Agora, você pegando dois pontos quaisquer, é que você vai ver, né, Jerry? Aliás, você já tem experiência, a gente já fez exercício assim já, na sala de aula aqui, ó. Às vezes tem uma figura lá que é tão complicada que você não vai calcular a distância certinha entre os dois lá. Então é melhor você pegar dois pontos quaisquer lá, ligar e ver a distância entre esses dois pontos, né? Ter o ângulo lá, às vezes está indicado. Às vezes isso é mais fácil, entendeu? Então, numa situação dessa aí, esse D aqui, ó, que é a distância entre as duas linhas, ele não assume o papel de distância, tal como é na geometria, né? Menor segmento de reta que liga dois pontos é a distância entre dois pontos, né? Pelo menos aqui no nosso mundo flat, né? No nosso mundo plano, não terra plana, né? Mas o nosso espaço é plano, né? Ah, é coisa de... Não vou explicar isso aqui agora, não é física. O espaço é curvo, mas a gente só percebe essa curvatura em grandes escalas, né? E perto de massas muito grandes, assim, né? Quando a gente está na pequena escala, a gente observa todos a distância entre dois pontos. A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Perto de planeta, a menor distância entre dois pontos não é uma reta, é uma curva, né? Que acompanha a curvatura do espaço, né? Enfim, eu estou falando de física lá, relatividade. Mas aqui, para a gente, a distância entre dois pontos é o menor segmento de reta que ligando esses dois pontos. Mas do jeito que foi escrito aí, desenhado pelo livro, esse D aí é simplesmente é o tamanho de um segmento de reta qualquer ligando um ponto em um dos linhas de ação e o outro ponto na outra linha de ação. É um D qualquer. Aí por isso que virou essa formulazinha, que é F D vezes seno de θ. Esse D aqui não está fazendo papel de distância, né, como é entendido muito bem. Ele é simplesmente o tamanho, né, de um segmento de reta que está ligando dois pontos nas linhas de ação. Entendeu, Jerry? É por isso que está escrito desse jeito. Mas só que se você olhar no livro, deixa eu abrir o livro aqui pra gente, ó. No livro mesmo está escrito do jeito que eu falei. Olha aqui, ó. No livro mesmo está escrito do jeito que eu falei, por isso que eu não estou gostando disso aqui. D, olha aqui, ó. D é a distância perpendicular entre as linhas de ação F menos F. Né, Jerry? Olha já como é que está escrito no livro sobre o D que aparece nessa formulazinha aqui. Ah, não, tá certinho aqui, ó. R seno de θ, que é o D. Ah, não, agora ficou perfeito. Agora ficou perfeitinho. Vou até mudar isso aqui no meu slide, ó. Vou colocar R aqui, porque aí fica perfeito, né? Aí sim fica F vezes D. Nossa, o que é isso? Aí fica F vezes D. Não, agora tá... Não, fechou. F vezes D. É isso mesmo. Não, então tá, Gério. Esquece desse θ aqui. O que eu tava falando antes tá correto mesmo. Esse D é uma distância perpendicular, e na figura tá mal desenhado mesmo. Esse aqui é para representar 90 graus. Esse aqui é para representar 90 graus aqui, ó. Mas está desenhado igual a cara da mãe da pessoa que desenhou isso aqui. Nossa, ofendendo, né? Tô ofendendo a pessoa que desenhou. Que professor bobo. Olha aí, ó. Tá bom? É isso aí mesmo. Agora ficou perfeito. Esse aqui é para representando 90 graus aqui, nesse desenho maravilhoso aí. Esse aqui ficou representando 90 graus. Mas não é nunca. Que desenhozinho de cocô. Então, tô ajudando o desenho aí. Peraí. Tentando facilitar ele aqui, nossa compreensão. Tá aí, é um ângulo 90 graus ali. Tá bom, Jack? Respondi a sua pergunta agora? É bom que você tirou uma dúvida minha com relação a essa figura. Eu tava mesmo, na hora que eu montei esse slide, eu falei assim, nossa, mas isso aí... Aí eu olhei a fórmula, eu escrevi a fórmula e falei assim, não, mas esse D aí tá estranho. Aí agora que tá bem explicadinho, né? Agora tá bem explicadinho. Tudo bem. Ótimo. Excelente. É um vetor livre, tá? Então a origem não pode, a origem não importa. Então, quando você está calculando momento, tá, gente? Momento de binário, quando eu estiver calculando essa formulazinha aqui, a origem não importa. E aí,
agora que a gente já fez exercícios naquelas sessões, já sabe onde é que isso aí entra, né? Isso entra para simplificar os cálculos para a gente. A gente fez um exercício, o exercício do tetraedro, né? O exercício do tetraedro lá, teve uma hora que a gente simplificou o cálculo, que a gente escolheu o vetor do R, né? Ia ligar do ponto A até o ponto B. A gente falou assim, não, esse aí não, vamos ligar do ponto A até o ponto C para ficar mais fácil. A gente usa esse tipo de coisa, né? Quando a gente tem liberdade de escolha da geometria do problema, convém a gente fazer essa escolha de tal forma que facilite a nossa resolução, né? Então tá aí. Vamos continuar. Essas aqui são as propriedades do binário, tá? Essas aqui são as propriedades do binário. Essas coisas elas são importantes de ser observadas, né? São coisas óbvias. Bom, se você sabe produto vetorial, sim, são, mas claro que como professor eu tenho que falar essas coisas, né? Então, óbvio, tem que falar essas coisas. Afinal, isso aqui é uma aula. Essas coisas são importantes. Então, vamos lá. Dois momentos, dois conjuntos de força. Então, vamos lá. Tem força 1, força 2, né? Ou força 1, F1 menos F1, um binário. Tem outro conjunto de força, F2 menos F2. Tem jeito dessas duas forças resultar no mesmo momento? Tem. Tem jeito dessas duas forças resultar no mesmo momento, sim. Como? Bastando, obviamente, que os próximos momentos serem iguais, né? Momento ser igual. Olha aqui, ó. Tem jeito de dois momentos de binário, um formado por F1 e menos F1 e outro F2 menos F2 podem ser iguais, desde que essa expressãozinha aqui seja satisfeita. Mas isso é óbvio, né? Isso aqui é o momento do binário. F1 vezes D1 é o momento do binário. Nessa figura ficou bom aqui, ó. Quem que é o D, ó? Distância perpendicular. E aqui também virou uma distância perpendicular. Está bem desenhada aqui nessas figuras. Ótimo. Excelente. Ok, digamos que eu tenho um corpo que está atuando aqui, F1 e menos F1. Será que tem jeito de substituir esse F1 e menos F1 por outro conjunto de forças? Tem. Causando a mesma rotação? Causando a mesma rotação, essa que é a questão, né? Tem jeito de substituir um binário por outro binário, causando a mesma rotação? Tem. Bastando que essa expressão aqui seja satisfeita, ó. Quer dizer, F1 vezes D1 tem que ser igual a F2 vezes D2. D2 para manter o respeito. Fala, Jerry. Pergunte. Nesse caso aí, ó, o desenho ficou correto, né? Aqui a distância D1 ficou perpendicular, igual você falou. Aí a força 1 vezes o D1 vezes o seno de θ. Cosseno de θ, é isso? Exatamente. Só que ele não colocou porque aí é o cosseno de 90, que é 1, é isso? Sim, exatamente, é. Por isso que ele não colocou. Não, calma aí, Jerry. Calma aí, brother. Calma aí, brother. Ao pé da letra, quem que é o ponto de aplicação dessa força menos F aqui? É esse ponto aqui, você concorda? Isso. Beleza. Quem que é o ponto de aplicação da força F? É esse ponto aqui, você concorda? O vetor R é esse cara aqui, ó. O vetor R é esse cara aí. Que aponta do menos F para o F, né? Quer dizer, o ponto de aplicação do menos F para o ponto de aplicação do F. Olha aqui na figura, ó. Ponto de aplicação do menos RB menos RA, né? Olha aqui o RB. O vetor R... Calma, Adriano, calma, você vai conseguir. O vetor R aponta do ponto de aplicação de menos F para o ponto de aplicação de F. Esse é o vetor R. Então, olha aqui, ó, na figura aqui, para ficar bem certinho o que você perguntou, o R seria qual vetor? Seria esse vetor aqui, ó. Desde o ponto de aplicação do menos F até o ponto de aplicação do F. Esse aqui é o vetor R. Se você observar esse vetor R aí, ele forma um triângulo, né? Ele forma um triângulozinho, né? Com o D. O D vai estar aparecendo tipo aqui assim, ó. E aí, nossa, peraí, deixa eu desenhar aqui. O D vai aparecer tipo aqui assim, ó. Né? E vai fechar um triângulo aqui, né? Nesse triângulo aí, o ângulo θ, né? O ângulo θ aí entre os dois, o ângulo θ aí entre os dois caras é esse ângulo aqui, ó. Né?
É esse ângulo aí. Esse aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo θ, entendeu? Tá entendendo, Jerry? Então, o R é isso aqui e o D é isso aqui, ó. Então, D é isso aqui. Não, então aquele ali não vai ser o θ, né? Peraí, deixa eu colocar o θ no lugar certo. Este θ aqui está no lugar errado. Vou botar o θ aqui no lugar certo. Para a gente interpretar corretamente a geometria do problema. Isso. Professor, sendo desse ângulo. Isso. Sendo desse ângulo aqui. Então, D, né? Então, D vai valer aqui R seno de θ. Certo, Jerry? Ok? Respondendo suas perguntas, porque você sempre faz perguntas boas. Quem tá aí visualizando mesmo o negócio. Professor, então vai ficar assim, ó. F1 R seno de θ. Correto? Espera aí, Jerry, deixa eu ver isso aí. Aqui em cima. Isso. E o D1 você substitui por R seno de θ, não é isso? R1 vezes seno de θ, exatamente. Esse R aqui, dessa figura, é vezes seno de θ. Até esse ângulo aqui. Mas observe que nessa fórmula aqui, viu, o Sr. Jerry, que nessa fórmula que está dentro do quadradinho, dentro do retângulo, dentro do box aqui, esse D1 e esse D2 já tem a interpretação que foi dada ali em cima, né? Que é a distância perpendicular entre as linhas de ação, né? Esse D já é a distância perpendicular entre as linhas de ação. Simplifica muito o cálculo, né? Olha aqui, ó. Olha aqui nessa figura. Nessa figura tem tudo. Eu tenho o R ligando os pontos de aplicação e o D é a distância entre as duas linhas de ação. Lembra que eu desenhei aqui as linhas de ação? O D é essa distância. Então, D tem um significado. Aqui já tem aqui a figura aqui, ó. Aqui já tem a figura, né? Θ é o ângulo entre R e F. Na verdade, é entre R menos F, né? Dessa figura aqui, θ é o ângulo entre R menos F. Tá observando? Mas dá no mesmo, né? Dá no mesmo certinho. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que é F vezes D. Aí você substitui o D por R seno de θ. Perfeito. Isso. Foi deduzido aqui. O D vale R seno de θ. Ok. Aí, agora, a questão que eu estou colocando aqui é que tem pares diferentes de força que causam a mesma rotação, né? O que esses pares têm que satisfazer? Eles têm que satisfazer essa equação aqui, ó. O produto tem um certo jogo aí, então, né? Tem um certo jogo. Você tem lá você está causando rotação em alguém lá. Você pode mudar, você pode continuar fazendo essa mesma rotação causando umas outras forças? Sim, senhor. Basta que o produto dessa nova força vezes a distância entre os eixos, a distância entre as linhas de ação, né? Satisfaça essa equação. O produto da força com essas distâncias tem que ser constante, tem que ser igual, né? Então, eu posso substituir binário? Pode. Você pode substituir um binário por outro. Desde que o produto das forças aplicadas, né, vezes a distância entre os eixos, entre as linhas de ação, sejam o produto igual, né? F1D1 igual a F2D2. Tá joia? Professor, outra pergunta. Pergunte. Sempre esses vetores aí, ó, F1 e menos F1, eles vão estar sempre paralelos. Sempre. Sim. Binário, né? Forças paralelas. Antiparalelas, né? Quer dizer, o que é antiparalela? A linha de ação é paralela, mas o sentido é contrário. Se uma está para cima, a outra está para baixo. Se uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Sim, senhor. Esse é o binário, entendeu? Por isso que eu repito muito, né? Então, eu vou continuar repetindo muito, tá? Eu sei que algumas pessoas acham chato, porque eu repito muito, mas tá aí, eu vou repetindo. Verdade, ó. O que é um binário? Duas forças, F e menos F. De intensidade igual, linhas de ações paralelas e sentidos opostos. Então, as linhas de ação são paralelas e os sentidos são opostos. Então, dá conta dessa pergunta sua aí. Então, eu posso substituir duas forças, né? Força e antiforça aqui.
eu posso substituir duas forças, F1 e menos F1, cuja distância, né, perpendicular entre as linhas de ação é D1, por outras duas, desde que F2 vezes D2 seja igual a F1 vezes D1. Pode ser substituído, tá? Então, essa aqui é a figurinha aí do começo da aula, só para a gente entender o binário de forças. Ficou tão bonitinha essa figura, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. É uma figura que não daria para fazer em sala de aula, né? Então, a nossa aula digital, né? A nossa aula digital aqui, ela às vezes tem umas coisas bacanas, né? Eu não conseguiria fazer esse desenho aqui em sala de aula, né? Agora aqui tá bem explícito para a gente. O que é? Ah, putz, binários equivalentes. Olha, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo. Agora a gente consiga entender direitinho isso aqui, ó. Maravilhoso, é lindo, lindo, lindo. O que são os binários equivalentes? Eu meio que já falei para vocês, né? Tem jeito de substituir um binário dado por outro binário? O que é um binário equivalente, né? Binário equivalente, gente, não é simplesmente isso que eu falei. Binário equivalente, se eu te dou um binário equivalente é um outro binário que tem o mesmo momento e causa a mesma dinâmica no corpo. Isso não é trivial, precisa dessas duas coisas. Então, binários equivalentes, né, isso que está escrito aí, né, o livro nosso é engraçado, ele faz umas coisas engraçadas. Ele dá metade da informação, depois ele completa a informação lá na frente. Você tem que ler o livro todinho para você entender. Vocês vão ler depois no livro, eu acho que eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura lá. Vocês vão ver isso. Para dois binários, tem dois conjuntos de binário aí. F1 menos F1, aí tem lá na frente outra coisa, F2 menos F2. Esses dois conjuntos de binários, eles são equivalentes quando, primeiro, o momento do binário, desses dois binários, são iguais. Quer dizer, ele satisfaz essa formulazinha aqui, F1D1 igual a F2D2. Já tinha falado sobre isso. Agora, tem uma outra coisa que tem que ser satisfeita, que é a dinâmica. A dinâmica desse binário tem que repetir a dinâmica do binário anterior lá. Dinâmica, o que é dinâmica? É o movimento, né, gente? Então, é o movimento, a rotação tem que ser a mesma, né? A rotação tem que ser a mesma. É porque você é capaz de construir dois conjuntos de binários, tais que F1D1 igual a F2D2, só que não causa a mesma rotação. Vocês conseguem enxergar? Vou dar um exemplo simples para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar uma folha branca aqui. Vamos lá. Achei uma folha branca. Achei uma folha branca. Deixa eu exemplificar para você por que binário equivalente não pode satisfazer só isso aqui que está aqui, ó. Vou até escrever aqui a mais. Tem que causar a mesma dinâmica. Tem que causar a mesma dinâmica. Porque somente possuir dois momentos não é binário equivalente. Ó, dois binários que possuem o mesmo momento são equivalentes. Nem sempre. Dois binários que possuem o mesmo momento são equivalentes? Nem sempre. Tá? O mesmo momento. Ah, não, se bem que mesmo momento, né? Aí sim. Ah, tá. Não, mesmo momento do binário, aí sim. É porque o momento do binário é um vetor, já está incluído as direções. É porque o exemplo que eu ia dar para vocês aqui é o seguinte, ó. Vou desenhar nessa folha branca aqui um binário. Então, digamos que eu esteja aplicando uma força F para cá, F1, e esteja aplicando para cá uma força, então vai ser o menos F1. Então, vê se vocês conseguem enxergar aí, ó. Essa distância entre elas aqui é T1. E o momento entre elas é D1. É o momento desse binário. O módulo, né, D1, F1. Vê se você consegue enxergar aí, ó. Deixa eu ver se você está conseguindo enxergar. Não, poxa. Peraí. Puxa, isso aqui às vezes me dá uma raiva. Cacete de agulha. Olha aqui, ó. Eu desenhei aqui dois vetores força, um apontando para cima e outro apontando para baixo, né? De tal forma que o momento é conhecido, é o produto de D1 vezes F1. Não sei se vocês estão enxergando aí. Momento de D1 vezes F1. Eu posso desenhar duas forças aqui equivalentes, digamos. Eu vou desenhar agora um binário equivalente aqui, ó. Vou desenhar um binário equivalente. F2, F1, menos F2, né? E a distância entre elas aqui é D2.
Então, eu desenhei um binário equivalente. Se eu aplicasse nesse papel aqui, se eu aplicasse essas forças aqui, eu ia fazer o que com esse papel? Eu ia rotacionar ele assim, ó. Eu ia rotacionar ele assim, certo? Eu ia rotacionar ele aqui no sentido anti-horário. Então, se eu aplicasse essas duas forças aqui, ó, se eu aplicasse esse binário de força esse papel, eu ia rotacionar o papel nesse sentido aqui, né? Eu ia rotacionar o papel nesse sentido aqui. Agora, olha esse outro binário aqui, ó. Olha esse outro binário aqui. Também, se eu aplicar esse binário nessa força, nesse papel, eu vou causar uma rotação nesse sentido aqui também, né? Também vou causar uma rotação nesse sentido aqui, né? Vou causar nesse sentido aqui. Então, no mesmo sentido. Certo? Se produto de força vezes distância é o mesmo para os dois, então esses binários possuem o mesmo valor, né? A mesma intensidade do momento. Só que, se eu pego, por exemplo, esses dois momentos aqui, ó, e tiro eles do plano do papel, se eu faço essas duas forças atuarem não no plano do papel, mas um plano, por exemplo, perpendicular, a rotação que eu vou causar nesse papel, ela é de que jeito? Ela é nesse sentido aqui, ó. Eu não vou rotacionar o papel dessa forma. O mesmo binário, se eu tirar ele do plano, eu vou mudar o eixo de rotação, né? Tá claro isso, né? Então, às vezes, dois binários têm o mesmo momento em termos de intensidade, a intensidade dos momentos são iguais, mas a rotação causada é diferente. Entendeu por que eu estava estrilando aí com essa definição aí do livro? As rotações na vida real têm que ser iguais para eu falar que os binários são iguais. A dinâmica causada pelo binário tem que ser igual para eu falar que os binários são iguais, entendeu? É isso. Por isso que eu achei ruim. Só que depois eu analisei melhor, né, a frase, eu pensei melhor aqui, ó. Ele está falando dois binários que possuem o mesmo momento. Ele falou que isso aqui é intensidade? Não. Mas aí eu estou fazendo então um parêntese, né? Isso aqui, ó, essa palavra momento aqui é o vetor momento, tá? É o vetor, meus queridos. Isso aí é o vetor momento. O vetor quer dizer, tem que considerar direção e sentido também. Não é só ter a mesma intensidade para os binários serem equivalentes, né? Então tem que ter a mesma direção e sentido. Bom, tá até escrito aqui, né? Tá tudo completo agora. Então, dois binários são iguais se os seus momentos são equivalentes. Dois binários são equivalentes se os seus binários são iguais. Os binários são iguais. Vou usar palavras diferentes aqui. Fala. Pergunta aí, Jerry. Tem como você disponibilizar esse slide aí pra gente imprimir, não? Mandar no nosso grupo do WhatsApp? Putz, tem demais, velho. Eu fiz isso na aula passada, não fiz? Vou fazer agora de novo. Manda no nosso grupo do WhatsApp, né, pra gente imprimir isso aí. Sim. Porque aí fica nossas aulinhas aqui preparadinhas já, né? Esse aqui é o último slide dessa aula, gente. Acho que não vai ter a terceira parte da aula, não. Acho que não, né? Tá dando 10, vai dar 10:20, vai dar 10:10 daqui a pouquinho. E aqui, no fundo, eu só tenho que fazer essa continha aqui. Eu posso fazer um exercício resolvido lá do livro, né? Para fazer mais um pedaço de aula. Vamos fazer isso, na verdade. É porque eu não vou ter slide. O quinto slide aqui é o exercício que o Jerry pediu para eu fazer no começo da aula, né? O quinto slide aqui é o exercício de desafio. Tá, tudo bem, ele é bonito, ficou bonito e tal. Mas, enfim, em termos de matéria mesmo, aqui a gente está estudando binário hoje, binário equivalente, né? E vai aprender a calcular binário nos exercícios, porque agora tem uma nova lista de exercícios que eu vou passar para você. Ah, não. Beleza, vai ter a quarta parte da aula, tá definido. A gente vai ter a próxima parte da aula, tá? A garganta minha tá doendo. Infecção na orelha aqui, minha garganta tá doendo. Então, tava querendo economizar a garganta, não, mas a gente vai ter a quarta parte da aula. Deixa eu só mostrar isso aqui, que eu acho isso aqui tão bonito, gente. Olha, eu acho isso aqui tão bonito, isso aqui é muito bom. Essa demonstraçãozinha aqui dos binários equivalentes, né? É muito legal. Porra, muito legal mesmo. Oi. Eu escrevo aqui. Bom, vamos lá então. Olha que bacana essa demonstraçãozinha aqui de binários equivalentes, gente. Olha que coisa linda. Essa figurinha aqui mesmo, ó. Vamos dar uma chegada perto aqui. Olha aqui, então vamos lá. Na primeira figura aqui eu tenho binários, né? Eu tenho binário aqui formado pelas forças F1 e F,
menos F1. F1 e menos F1. A distância entre as linhas de ação é D1. Tá aqui desenhado, beleza? Tá enxergando aí? Aqui, então, na linha B, o que aconteceu? Eu simplesmente peguei esse F1 aqui, desloquei, né? Teorema de Varignon, né? Eu posso aplicar a minha força sem mudar a dinâmica, né? Eu posso aplicar minha força em qualquer ponto da linha de ação, né? Então, eu troquei o ponto de aplicação da força, né? Se na primeira figura aqui, o ponto de aplicação está aqui, eu movimentei ela um pouco para frente aqui, ó. Para quê? Só para fazer esse paralelepípedo aqui, né? Que é um losango irregular aqui, né? Só para montar esse paralelepípedo aqui e propor e perceber o seguinte. Eu posso entender essa força F1 aqui, ó, que é a mesma força F1 que estava aqui, tá, gente? Só que ela está deslocada um pouquinho mais para cima, assim como a força menos F1 está deslocada um pouquinho mais para baixo. Eu causei essa distância aqui nelas justamente para entender que F1 pode ser visto como a soma de duas forças. Uma ao longo desse eixo, aqui, que liga esses dois pontos, né? Olha que construção geométrica do caramba, ó. Liga o ponto A e o ponto B. Você tem um eixo aqui, ó. E você tem um outro eixo aqui que é essa linha que está ligando entre A e C aqui, ó. Tem dois eixos aqui. Deixa eu desenhar aqui. Você tem um eixo aqui. Você tem um eixo aqui, ó. Pega esses dois eixos aqui. Você pode decompor essa força F1 nesse sistema de eixos aí. Tá bom? Você pode decompor essa força F1 nesse... Oxe, apaguei a força, apaguei a figura. Eu posso decompor, né, nesse sistema de eixo aí. E aí essa força F1 é a soma de quem? É a força. F1 é a força, é a soma da força P com a força Q. P mais Q dá F. Tá certo? Tá aí. Olha a força de baixo. Vai aparecer que a força menos F é a soma de menos Q com menos P. Mas olha que coisa maravilhosa, gente. Essas duas forças P's aqui estão atuando na mesma linha. Elas estão atuando no mesmo eixo. Então, elas se anulam. Essas duas forças Q e menos Q não estão atuando nos mesmos eixos. Do jeito, por quê? Porque a gente transferiu a força F1 e menos F1 para cá, né? Porque esses dois pontos estão distantes aí. Então, no fundo, se eu pegar essas outras quatro forças aqui que estão em verde, né? P e menos Q, no fundo elas são equivalentes a um binário, né? Elas são equivalentes a esse binário aqui, ó, formado por quem? Bom, a força Q aqui virou menos F2 e a força menos Q virou o F2. Então, agora eu tenho esse novo binário aqui com essa nova distância. Então, olha, presta bem atenção nisso. Esses tipos de demonstrações geométricas, esse livro adora fazer, e ele é muito bom em fazer essas coisas, essas figuras que representam demonstrações, né? Essa figura aqui está demonstrando o quê? Que com um par de forças binário, eu sempre posso encontrar outras duas forças binárias. Sempre posso encontrar duas forças que são equivalentes no mesmo plano, né? Eu sempre posso encontrar binários equivalentes no mesmo plano. É claro que os binários podem estar atuando no mesmo plano ou em planos paralelos, né? Pode ser. Mas, assim, isso é sempre possível de acontecer. Sempre possível de acontecer. Professor, a sua aula vai ser postada que horas, mais ou menos? Oi? A sua aula vai ser postada que hora? A gravação dessa aula? No YouTube? No YouTube, dentro de 10 minutos. Depois do término da aula, eu já estou postando. Tá ok, porque infelizmente minha internet está muito ruim, tá travando muito. Entendi. Tá bom, então. Esse link acabou agora. Essa aula já está acabando agora. A gente já vai entrar no